que não falta é assunto. Afinal de contas, ontem o governador Reinaldo Azambuja detalhou uma série de medidas, um grande pacote, na verdade, de reformas do governo que pode vir a economizar aí 134 milhões de reais, isso fora a economia que pretende se fazer com a reforma também na Previdência aqui do Estado. E quem vem conversar com a gente, quem já está aqui para detalhar, é o secretário Eduardo Riedel, secretário de governo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, não, bom dia, né, secretário? Bom dia, bom Carmen, dia, secretário Eduardo Riedel. Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da capital. Sempre um prazer estar aqui com a banda, né? Com a banda, pois é. Secretário Eduardo Riedel, ontem o governador Reinaldo Azambuja anunciou essa grande reforma. São medidas extremamente necessárias, mas que mexem diretamente com mais de 70 mil funcionários públicos, na questão de aumento salarial, de reajuste e tudo mais, chamar comissionados. Quais são os pontos principais dessa reforma e por que é que ela é tão necessária? Bom, acho que primeiro, Carmen, é importante dizer que no contexto que o país viveu 2015 e 2016, o Estado do Mato Grosso do Sul vem fazendo, né, a sua parte e chega ao final de 2016 em pé, né, com as obras em andamento, com os serviços em dia, com a população, com as folhas de pagamento, que é sempre muito representativo no orçamento do Estado, também em dia, apesar de toda a crise que o país viveu. E no final do ano nós começamos a rediscutir a estrutura como um dos eixos para fazer frente àquilo que já sinalizava em termos de perda de arrecadação em relação especificamente ao ICMS do gás, prevendo aí uma queda que se concretizou em janeiro de 2017. E aí, até por isso que não fizemos a reforma em dezembro e aprofundamos um pouco mais, e ontem que foi anunciada essas medidas. E são medidas que visam readequar o tamanho do Estado, né, à sua capacidade orçamentária. Foram 3 secretarias extintas no total, em função de fusões. Né? Não houve perda de secretaria. 2 viraram uma, via de regra. E isso representou 16 superintendências, né, que saíram do nosso organograma e 1.000 cargos que vão ser eliminados entre comissionados e temporários. Temos que lembrar que 50 mil dos 53 mil servidores, mais de 47 mil servidores têm estabilidade no serviço porque são concursados. Então nós temos espaço de trabalhar só nos comissionados e nos temporários, e foi onde nós atuamos. E uma revisão muito grande de contratos. Esse talvez tenha sido a maior ação em termos de redução de custo no conjunto como um todo. E tudo isso para adequar o tamanho do Estado nesse ano diante de toda essa situação orçamentária. Mas eu estou muito confiante e seguro de que essas mudanças, elas trazem mais eficiência, elas trazem um senso de responsabilidade muito grande de quem está à frente de cada uma dessas 10 pastas, né? Um governo enxuto, mas ao mesmo tempo ágil e que montou uma estrutura para dar resposta, né? Resposta à população, resposta do Estado às necessidades do Mato Grosso do Sul. Então esse é um eixo principal. E aí temos que lembrar também que vai para a Assembleia, esse é mais estruturante, a lei de limite de gastos, né? Ou a gente chama aqui de lei do teto estadual. Essa é por um prazo de 10 anos e não está pensando o governo, está pensando o Estado de Mato Grosso do Sul. Está pensando em fazer o dever de casa de maneira perene, com uma receitinha que a dona de casa tem que ter, né? Não gastar mais do que arrecada. Não gastar mais do que tem de dinheiro. Porque senão vira déficit, vira problema de pagamento, vira problema para a população. E a gente tem que buscar equacionar isso de uma vez por todas. União, Carmen e Sérgio, eles emitem moeda, eles emitem título. O Estado não, fica devendo. O Estado rola para o ano seguinte, fica devendo aqui, fica devendo ali. E nós não podemos mais conviver com isso. Nós temos que enquadrar o Estado do Mato Grosso do Sul dentro da sua capacidade de arrecadação, e é o trabalho que vem sendo desenvolvido sem perder a capacidade de investimento, de atendimento a todas as necessidades da população. É lógico
que nós vamos ter que elencar prioridade. Como qualquer governante tem que fazer, governar é priorizar ações. Quais são essas prioridades de imediato, sendo aprovado? Eu acho que o governador Reinaldo e sua equipe já deixou muito claro que a prioridade do governo é a prioridade da população, desde o início do governo. Saúde, educação e segurança pública. Porque justamente quando se fala em teto, as pessoas já imaginam cortes em saúde, educação e segurança. Não é o caso. Nós estamos trabalhando muito em corte do administrativo, melhorando a eficiência da estrutura, nós estamos unificando essas estruturas. Desenvolvimento depende de infraestrutura e ambiente de negócio. Infraestrutura, nós temos as fontes específicas para investimento que nós estamos atuando. O ambiente de negócio, nós criamos desde o início do governo, e Mato Grosso do Sul tem feito essa parte, que é de atração da iniciativa privada para geração de emprego, para geração de renda no Estado. Não à toa o Estado é um dos que manteve saldo positivo de contratação, tem uma das maiores carteiras no Brasil de investimento privado, que está em andamento com várias iniciativas industriais. Então essa área de desenvolvimento depende desse ambiente de negócio e infraestrutura. E o que a população é mais carente? Saúde, educação e segurança pública. As outras áreas não param, mas a gente tem que definir um orçamento para que elas atendam, mas a nossa prioridade são essas 3 áreas básicas e nós vamos manter esses serviços sem serem afetados. Secretário, o governo federal tem uma proposta para socorrer os estados. Inclusive, me parece que hoje vai ser encaminhado um projeto ampliando, essa contrapartida. Quer dizer, o que o governo do estado está fazendo é mais ou menos um projeto para adaptar-se, para acessar esse possível benefício do governo federal. Agora, incluir nesse pacote do governo federal a privatização de uma empresa de saneamento. Quer dizer, a Mato Grosso do Sul só tem uma empresa que é exatamente essa de saneamento, que é a Sanesul. Passa pelo governo a possibilidade de privatizar a Sanesul? Excelente pergunta, Sérgio. Desde o início do governo, o governador Reinaldo colocou claramente que o objetivo com a Sanesul era levar saneamento para todo o estado. Talvez essa seja a maior ação de saúde que a gente pudesse implementar. O estado ele tem 35% da sua população atendida por saneamento. 35% nos 79 municípios. Se nós formos pensar em universalizar isso acima de 90%, nós iríamos demorar, com os recursos da Sanesul, mais de 40 anos. Nós iniciamos, já no primeiro dia de governo, um processo de parceria público-privada. Lançamos uma PMI e estamos avançados no processo de parceria estratégica. Não é venda da Sanesul. Nós estamos pegando o recurso da iniciativa privada, injetando no sistema e cogerindo todo esse processo para que a gente, num prazo de até 10 anos, consiga universalizar esse sistema. Isso já está avançado dentro do processo, feito com toda a transparência, feito com pessoas que conhecem do assunto, divulgando, tem até o site desse processo, vocês podem checar, abrir, as empresas que participaram desde o início, as que estão ficando por mérito e por profissionalismo em relação ao tema, e que têm condição de fazer esse aporte de recursos. Então não há esse projeto de venda desse ativo nosso, há um processo de injeção de recurso privado para a gente avançar no objetivo final, que é levar esgotamento sanitário, que é levar qualidade em saúde para a população do Mato Grosso do Sul. Então, se o governo federal colocar isso como exigência, nós não poderemos atender porque já está avançado esse processo em vender nossa empresa. Nós não venderemos. Nós faremos um trabalho de parceria público-privada porque o governo estadual também não tem mais de 1,5 bi para colocar num projeto dessa magnitude nesse prazo de 10 anos. Então nós estamos avançando de maneira muito firme nesse propósito e até agora com bastante êxito. Na questão da reposição salarial, há um certo condicionamento em fazer essa reposição a partir
de se melhorar, né, a arrecadação, sobretudo do gás boliviano. O governo tem um plano B, no caso de não resolver a questão do reajuste do gás. Mas também para o plano D já, já está no A, B, ou C, já foi, o abecedário todo. Realmente é uma situação muito difícil para o governo, né? Eu acho que a Petrobras ela tomou uma atitude que nós estamos procurando, inclusive, entender do ponto de vista econômico, que pode até falar, isso é gestão da Petrobras, vai ficar mais caro para ela. Ela tem um contrato com a Bolívia, é um contrato de pagar um volume mínimo, chama-se take or pay aí, que é de mais de 20 milhões de metros cúbicos, e ela está importando 12, e ela está pagando aquele volume. O preço é flutuante. Então, só para explicar, a Petrobras paga para a Bolívia o equivalente a 20... eu não sei o número exato, Carmen, mas o equivalente ao número mais X. Do que ela está trazendo. Mais do que realmente está trazendo. Isso. E está comprando gás de outra fonte. Então nós temos que entender a real motivação da Petrobras fazer isso. Hoje, o governador Reinaldo está com o ministro Padilha e toda a bancada. Em Brasília, Em Brasília. Teve semana passada com o presidente Temer. Estará depois do carnaval com o presidente da Petrobras. Porque o Mato Grosso do Sul, ele não pode perder essa receita em detrimento a qualquer discussão política que tenha, e é um negócio que não dá para entender. Se a Petrobras está pagando um volume acima do que ela está trazendo e comprando de outro, não é uma questão de gestão da Petrobras, é uma questão política. E aí nós temos que entender isso. A gente não pode ficar refém Não podemos disso, ficar refém dessa situação. Ela está comprando na Bacia de Campos, a gente sabe que o petróleo do pré-sal está funcionando, que tem gás necessariamente que tem que ser utilizado de lá, mas ela vai fazer isso em detrimento a um contrato que ela já tem, prejudicando o estado do Mato Grosso do Sul. Então nós temos que avaliar muito bem, e a Petrobras tem que sentar na mesa com o Estado para a gente poder discutir isso de uma maneira transparente. Claro, o Estado ele não vai aceitar esse tipo de posicionamento sem informação, sem explicação, sem uma discussão clara do que está acontecendo. Ele termina justificando a sacanagem, né, a sacanagem que o governador usou ontem, né, que até tem uma certa propriedade, uma certa justificativa, né? Com certeza, né, Sérgio? É de se espantar a atitude. Eu acho que tem que ser muito bem explicado, né? É isso que nós estamos buscando nesse momento e revertido. O Estado não pode perder essa receita. Secretário, agentes penitenciários, né? Foi feito concurso, a nomeação aí de 435 agentes penitenciários. A gente está passando por essa crise, né, no sistema penitenciário no Brasil todo. Como é que está essa situação? É uma necessidade, ao mesmo tempo existe toda essa equação de economia que precisa ser feita, precisa botar a casa em ordem, mas aí é que está, a porta está destrancada. A gente tem que economizar, e aí vem mais uma vez o plano Z. De repente a gente chega no plano Z do alfabeto. Como conciliar isso? Esses agentes, eles serão nomeados, tem um prazo para essa nomeação também, mas é uma necessidade. Como é que o governo está lidando com essa questão? Primeiro assim, Carmen, deixar muito claro que há a necessidade. Né? Esses 435 agentes, na verdade, até existe a necessidade de mais. Se nós formos olhar o sistema penitenciário, os novos estabelecimentos que estão sendo entregues agora, a partir desse primeiro semestre ainda, né, de abril, maio, nós vamos precisar de profissionais para conduzir esses estabelecimentos. E o sistema todo ele já está deficiente. Então nós vamos chamar, existe um processo que está em andamento, vão ser chamados os 435, apesar de todas as dificuldades. Né? Tem alguns serviços, como falei, nós temos que priorizar. Esse é um dos serviços que nós não temos como negligenciar. Não tem como abrir mão. Não tem como abrir mão. É muito difícil. O que já está posto é deficitário, né? E a grande verdade é que o Estado tem muitas áreas, muitas frentes com orçamento enxuto. Então nós temos que priorizar algumas coisas. Como eu disse, segurança pública, num momento como o que nós estamos vivendo, é um deles, assim como educação e saúde. Né? São três áreas extremamente essenciais e nós vamos priorizar essas três áreas. Na segurança pública, além dos agentes, tem todo o processo de investimento que a Sejusp, com o secretário Barbosinha, tem conduzido junto com o governador de maneira bastante exitosa, equipando as nossas forças policiais, e que é extremamente importante para a população. Ô, secretário,
nada é tão complexo que não possa ficar mais complexo ainda, né? Quer dizer, o governador está encaminhando essa primeira fase, né, dessas reformas para a Assembleia Legislativa, mas fica talvez a parte mais difícil, né, que é a questão da Previdência Social. Como é que está sendo encaminhado a Previdência? Há previsão de quando pode ser resolvido o projeto para encaminhar para a Assembleia? É outra situação também bastante delicada, né, Sérgio? Nós temos que diferir o projeto da Previdência que está no âmbito do Congresso Nacional, e essa é uma legislação a partir de um projeto que o governo federal enviou para o Congresso, que vai ser discutida naquela esfera. Isso pode mexer com tempo de contribuição, com idade mínima, com variáveis que nós aqui não temos essa competência, vamos chamar assim, legal para discutir. Então nós vamos agir em cima da gestão da nossa AGPREV, né, junto com os poderes e junto com o arcabouço legal que compete ao Estado do Mato Grosso do Sul e principalmente junto com os servidores. Eu sempre digo que a Previdência não é do governo, não é do Estado, o maior interessado são os servidores. E a gente vai ter que ter muita maturidade para discutir isso, porque um ganho grande no curto prazo, ele pode significar uma situação como o Rio Grande do Sul, ou como o Rio de Janeiro, ou como Minas Gerais, que o aposentado tem o direito, contribuiu a vida inteira, mas chega na boca do caixa e fala, cadê o meu? E aí tem que responder, ó, infelizmente, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, os gestores não foram responsáveis a ponto de mostrar a real situação. E é isso que nós estamos fazendo. O Comprev é um ambiente onde Jorge Martins, à frente da AGPREV, vai discutir com os servidores, com os poderes, toda essa questão do cálculo atuarial, que pé que nós estamos, o quanto nós estamos colocando do Tesouro na Previdência e essa curva. Mostrar claramente, e a partir daí você tomar as medidas necessárias para que a gente melhore o equilíbrio. Sanear é muito difícil na situação que chegou, mas nós temos que melhorar o equilíbrio da Previdência para poder responder com segurança que os nossos aposentados terão a garantia de recebimento para frente. Secretário, só para que a população entenda bem e que o servidor entenda bem. Hoje a alíquota do servidor é 11%. 11%. E do Estado? 22%. 22%. Quer dizer, além dessas duas alíquotas, ainda há um déficit que o Estado tem que pagar de quanto? Quando essas alíquotas dos ativos, dos inativos, não conseguem cobrir o volume que tem que ser pago ao aposentado, o Estado, o Tesouro do Estado, é obrigado a colocar essa diferença para todos os aposentados. Então nós temos um déficit hoje que chega aos 900 milhões de reais por ano, que vai para cobrir essa necessidade da Previdência. A alíquota é uma das discussões que nós estamos fazendo para poder melhorar essa performance. Alguns estados estão elevando para 14%, que é boa parte deles já o fizeram, e alguns estão fazendo uma alíquota complementar temporária, né, que eleva. O Rio tentou 30%, além dos 14%, mais 16%. Né, como disseram lá, isso é confisco. Né, isso não é um aumento de alíquota, isso é um confisco. De fato, 30% do salário. Agora, tem que ter meio como termo, deixaram chegar lá? Né, a que ponto eles não estão recebendo? Então é uma situação muito complicada. É lógico que não é o caso do Mato Grosso do Sul, não está perto disso, mas sem dúvida nenhuma nós temos que ter transparência nesse cálculo atuarial, mostrar para os servidores e discutir junto qual é essa alíquota. Mas tem outras ações importantes também do ponto de vista gerencial da AGPREV que nós vamos implementar para melhorar essa performance. Secretário, com relação ao reajuste agora dos servidores públicos, que a database é maio, né? Já é mais uma questão a ser enfrentada de frente, porque, óbvio, o servidor espera esse reajuste. Diante deste cenário muito claro desenhado pelo governo, como é que fica essa questão? Óbvio que as discussões já estão sendo feitas. Quais são as perspectivas que o servidor público pode esperar? Carmen, eu tenho colocado os servidores, ainda semana passada nós tivemos com alguns sindicatos, nessa semana vai ter o Dialoga, e é natural que todos
fazem essa pergunta. O que é o Dialoga? O Dialoga é um fórum, né, onde sindicatos dos representativos dos servidores conversa com o governo. Então vai ter uma reunião essa semana, são 47 categorias, né, e a gente conversa também individualmente, em grupos de categorias, e eu tenho colocado de maneira muito tranquila. Não é momento de conversar sobre reajuste. A database é maio. Nós temos um período de discussão em torno de algumas variáveis para a receita do Estado, a exemplo do ICMS de gás, que pode mudar completamente essa discussão. Então, nos precipitarmos agora e falar, olha, não vai ter reajuste, olha, eu vou poder dar inflação, não, vai ter ganho real. Seria uma irresponsabilidade. Seria uma irresponsabilidade da nossa parte. Eu não tenho como saber nesse momento o que vai acontecer com essa discussão. E essa discussão, ela é extremamente relevante dentro das finanças do Estado. Então nós temos que ter sinceridade com o servidor e responsabilidade com a população do Estado. Nós temos que preservar os 2,5 milhões de habitantes desse Estado. É lógico que, se for possível, nós queremos sim, porque eles merecem fazer o reajuste e, se possível, com ganho, principalmente naquelas categorias que são menos favorecidas. Mas nós temos que ter a responsabilidade de saber se isso será possível. Se for possível, nós faremos. E é por isso que eu estou discutindo com eles, aguardarem um pouco esse posicionamento, ver para onde que vai caminhar essa discussão, como que a economia se comporta, porque a gente vai poder ser muito mais assertivo, muito mais correto, fazer essa discussão a partir de abril. Se tudo der certo, todos os planos derem certo, qual é a economia final que o Estado projeta fazer? Mas se a gente conseguir avançar em todas essas ações, podemos chegar aí aos 250 milhões de reais com todas essas ações. Veja que a perda de ICMS do gás está projetada em 515 milhões para o ano de 2017. Aí o Sérgio Cruz pergunta, e qual é o plano B? Aí eu falei, me ajudem, porque não tem mais aonde a gente cortar. Quer dizer, é o ICMS do gás, é o que tão precisa. Simples quanto isso, porque nós saímos de uma média de 107 milhões de arrecadação por mês em 2015, questões conjunturais de preço levaram a 80, preço e volume mais pouco, e que nós convivemos em 2016, agora, 38 em janeiro, menos que demais. 35 em fevereiro, é uma diferença de 50 a 60 milhões por mês. Não há Estado que aguente essa redução, trabalhando já quase no limite. Então nós fizemos esses cortes que podem levar a um aumento de 250 milhões de economia, mas perdemos 515. Como é que estão sendo como é que o governador Reinaldo Azambuja está sentindo essas conversas que ele já teve com o presidente Michel Temer, que ele vai ter hoje? Como é que está o ambiente para essa conversa? Não é uma conversa amistosa, né? Fácil. É uma conversa dura, como tem que ser. É lógico que no âmbito político tem que haver um entendimento técnico, do porquê que ocorreu, como ocorreu e o entendimento político. E é isso que nós estamos fazendo junto com a bancada do Estado. E aqui eu quero ressaltar que a bancada do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo parceira, nessa hora, é pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Não tem discussão partidária, não tem um para o lado, outro para o outro lado. Os 8 deputados estaduais, federais, os nossos 3 senadores da República estão absolutamente envolvidos em buscar esse resultado, porque sabem que é o Estado que está em jogo. Né? Não é uma discussão aqui eleitoral, é uma discussão pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Em jornalismo, desculpa, Sérgio, em jornalismo a gente tem um termo que é o prazo final para a entrega de uma reportagem que se chama deadline, que é a linha da morte. Traduzindo assim. Qual o deadline do governo para essa definição do ICMS do gás? Carmen, nós temos que, nesse mês de fevereiro até o meio de março, ter a reunião do governador com o presidente da Petrobras é dia 10 de março. Nós não podemos passar do mês de março sem um encaminhamento. Vai ser muito penoso para o Estado tudo isso acontecer. Nós precisamos reverter essa situação, no nosso ponto de vista, ainda em março. O secretário chegou-se a ventilar uma proposta, aliás, encabeçada pelo governador Reinaldo Azambuja, dos 3 ou 4 estados, 3 estados da região sul, mais São Paulo e mais Mato Grosso do Sul, adquirir o gás direto, negociar o gás direto da Bolívia. Andou essa proposta? Essa é uma discussão inicial. Ela tem viabilidade, é um projeto importante. Por parte dos bolivianos,
há o interesse, os governadores envolvidos também têm interesse, mas você tem alguns processos infraestruturais que têm que ser rediscutidos, né? Tem que ter investimento, tem que ter uma negociação separada, e isso não é tão célere. Nós estamos falando que a importação de gás, ela já flui, ela é de arrecadação direta, ela tem um controle muito bem estabelecido. Essa nova janela é uma janela de médio e longo prazo. Está andando, ela está sendo construída, essa importação direta, mas ela não gera resultado no curtíssimo prazo. E o Estado precisa de uma resposta, de uma ação no curto prazo. Esse desligamento dos funcionários comissionados e temporários, como é que vai ser feito? Não, já está sendo feito. Já está sendo feito? Quando é que ele se conclui? Desde o início de janeiro, isso já tem sido realizado, tem sido feito. Algumas situações ocorrem natural disso. A conclusão se dará quando? Em março agora finaliza todo esse processo. Fevereiro agora vai continuar. Serão 10 secretarias funcionando. 10 secretarias funcionando. O atendimento ao público vai continuar funcionando normalmente? Vai ser penalizado igual, por algum motivo? Não muda em nada o serviço prestado pelo Estado. Nós trabalhamos muito numa agenda administrativa interna, enxugamento interno. O serviço prestado ao Estado não muda. É importante dizer, e aí tem algumas reações, são naturais, porque nós estamos unificando alguns serviços no interior do Estado. A Genfa, com Iagro, com a Agraer. Só que nós estamos também num mundo muito mais digital. Se a gente pegar o volume de um documento que é emitido pela Genfa em algum município era X, hoje é 10% de X. Então você não precisa mais daquela estrutura. Você pode ter uma estrutura menor e muito mais inteligente naquele local. Essa readequação também está sendo feita. Então as pessoas às vezes reagem, a Genfa do meu município está ficando junto com a Iagro, está perdendo espaço ou perdendo... Não, está se adequando a um mundo mais moderno, a um mundo mais digital. Isso é importante. Nós temos em outros tempos. Hoje, o empresário, comerciante, que vai tirar uma nota, que vai pegar um documento, entra no site da Secretaria de Fazenda e acessa aquilo que tem. Lá ainda vai ter um posto físico para alguém que, porventura, precisa tirar uma dúvida, precisa ir lá, emitir um documento que não tem acesso à internet. Então, nós vamos manter essa estrutura. Mas, sem dúvida nenhuma, que otimizações de estrutura vão ocorrer. Secretário, uma última questão. A gente diversificar a nossa matriz econômica justamente para ter mais recursos, né, entrando. O que o Estado está fazendo ou planeja fazer após todas essas discussões para atrair mais indústrias para cá, para a gente não ficar, de repente, na mão do gás boliviano, da Petrobras, né? Esse é um trabalho, como eu falei, Carmen, bastante intenso dentro do governo, né? A Secretaria de Desenvolvimento, ela tem, junto com a Secretaria de Fazenda, toda uma estratégia de incentivos, né, para que essas empresas venham. Não à toa o Mato Grosso do Sul tem mais de 36 bilhões em carteira de investimento e tem pelo menos 3, 4 grandes indústrias em implementação, né, com esses recursos sendo aplicados no Estado, no momento de plena crise. Então, o Estado é um Estado que atrai essa industrialização a partir de todo esse conjunto de benefícios. Nós temos uma população relativamente pequena, né, e toda uma estrutura de serviço e comércio também bastante eficiente, e uma agropecuária muito moderna. Eu acho que esse conjunto faz do Estado um Estado de economia variada e forte. É lógico que a gente tem uma baixa população, então nós temos um nível de consumo ainda baixo, mas a economia do Mato Grosso do Sul ela é bastante robusta nesse sentido e em crescimento acelerado. Não à toa, nós temos 82% da nossa arrecadação baseada em ICMS. Isso mostra um pouco a força dessa economia. Nossos repasses federais são pequenos, o fundo de participação do Estado é pequeno, e os outros tributos compõem o restante da nossa receita. Então o Estado ele tem feito a sua parte em atrair essa diversificação. Melhorou muito nos últimos 15 anos e eu não tenho dúvida que nos próximos 10 o Mato Grosso do Sul vai se desenvolver demais pela industrialização e pela melhora dos serviços. São medidas amargas que têm que ser tomadas agora para curar o doente? Com certeza. O remédio tem que ser mais amargo. Nós estamos no momento da crise mais aguda do país. Estamos atravessando. Eu não tenho dúvida que essa questão específica do gás é doída, machuca, mas nós vamos atravessar.
né? A gente tem um senso de responsabilidade muito grande com o Estado. Vamos atravessar esse momento e a plataforma está pronta para receber esse desenvolvimento que a gente tem certeza que o Mato Grosso do Sul está apto a receber e ajudar a desenvolver. Secretário de Governo, Eduardo Riedel, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Livre. A gente agradece esses esclarecimentos e, claro, continua torcendo aí para que essas discussões, essas conversas sejam benéficas para o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço, Carmen, Sérgio, toda a equipe aqui da capital. É sempre um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com você, ouvinte, que nesse horário está sempre ligado aqui na capital. Um grande abraço a todos.